ao mesmo tempo, vai fazer uma cobrança de uma mensalidade que não é devida, quer dizer, vai se voltar contra a instituição, né? Então, a gente faz sempre essa ressalva, conversa com o cliente, cita, inclusive, esses artigos, né, para não termos uma ação julgada improcedente, né, quer dizer, desfavorável. Além de não receber, ainda tem essa questão de ter que pagar em dobro, né, ou conforme o artigo 940. E havendo, né, a cobrança indevida, realmente o juiz acaba indeferindo, obviamente, o pedido, porque se mostra que é inadequado, que é uma cobrança indevida, e ele realmente cobra uma indenização, ele cobra esse valor a maior. Né? Isso. Na prática, ele tem a condenação, o juiz realmente ele aplica o artigo 940 e o 42 do CDC, cobrança indevida, devolução em dobro, então isso é fato. Em prática, ele aplica sim. Muito bem. Então, não vamos realizar a cobrança indevida. Inclusive, uma coisa interessante para ressaltar é que o juiz, eventualmente, pode aumentar essa pena, né, ou não? Sim, se a parte requerida do dano moral, né? Com relação ao dano moral, exatamente. Muito bem. A eficácia desse modelo, né? Eu achei interessante a gente colocar alguma coisa em relação a isso, porque realmente o pessoal pergunta, mas dá certo? Como é que funciona tal? A nossa prática, né? A gente colocou aqui uma eficácia de 95%. O que quer dizer isso? 100 devedores, né? Vamos imaginar que ficam em débito com a instituição de ensino, pelo menos 50% vão pagar para a própria escola dentro do seu processo de cobrança interno. Então, as instituições têm que... a maioria já realiza, né? Obviamente que, havendo mensalidade em aberto, ninguém vai conviver com isso. Então, acaba realizando a cobrança interna. E a maioria, então, 50%, pela nossa experiência, acaba sendo recebido internamente. Eventualmente, esse valor pode aumentar um pouco mais, esse percentual pode aumentar um pouco mais, caso essa cobrança interna seja realizada até a rematrícula, porque ela fica mais tempo realizando a cobrança. É claro que, se há um encaminhamento 30 dias após o vencimento, ela pode receber um valor um pouco mais rápido, não precisa esperar até a rematrícula. Então, quanto mais ela espera, mais ela retarda isso. Mas o percentual clássico seria 50% de recuperação amigável na cobrança interna. Aí, dos 50% restante, metade, 60% aproximadamente, acaba sendo recuperado pela assessoria externa até a rematrícula, né? E aí o restante disso é o que vai estar sendo ajuizado, né? A gente percebe aqui dos 50% restante, né? 25%, metade vai ser recuperado da assessoria externa e o restante vai sendo ajuizado. Esse ajuizamento, hoje, 80% dele acaba se mostrando também eficaz, ou seja, a gente consegue efetivamente recuperar o valor ajuizado. Tá? E tem um restinho que não é recuperado. Por que não é recuperado? Na verdade, esse irrecuperável aqui que a gente coloca, muitas vezes ele nem é ajuizado. Por que ele não é? Por que ele é irrecuperável e ele não é ajuizado? Porque são casos que, eventualmente, não tem documentação, não tem cadastro, o devedor não é encontrado. Se houve o ajuizamento, pode ocorrer de ele não ter bens. Né? A gente tem alguns casos aqui que, infelizmente, ficaram porque realmente as pessoas quebraram, né? Ou teve algum problema de desemprego, ou teve algum problema de doença. Enfim, existem N fatores que acabam também contribuindo para esse índice que seria do irrecuperável. Né? Então, com isso, a gente verifica que de cada 100 devedores, metade paga para a própria escola, do que sobrou, metade, no mínimo, acaba pagando para assessoria externa, e o restante a gente vai promover a ação, e aí é esse bolo que vai ser ajuizado, né? Seria a outra metade de 50%. E agora, o que a gente percebe com isso, e porque eu fiz esse desenho, é que a sua eficácia de 95%, ela é o resultado de todas essas ações sucessivas. Se você ficar somente com a cobrança judicial e não, a cobrança amigável interna,
e não realizar a cobrança externa ou a cobrança judicial, provavelmente você só vai recuperar esses 50%, não vai recuperar o restante. Porque, infelizmente, tem devedor que ele fica aguardando sofrer uma ação mais grave. E não havendo ação mais grave, ele está devedor com a escola, ele não consegue a rematrícula e ele migra para uma outra instituição de ensino. Não é que ele deixa de estudar, ele continua estudando, só que ele acaba indo para uma outra escola e deixa o débito nessa escola. Como é que eu sei isso? Porque, infelizmente, ou melhor, felizmente, teve casos de devedores que saíram de um cliente nosso e foram para outro cliente nosso. E aí, quando ele veio negociar a dívida dele nessa segunda instituição, nós identificamos que ele tinha débito na instituição anterior. E aí que nós identificamos esse perfil do devedor imigrante, que ele acaba indo de uma instituição para outra instituição. Então, quando você realiza somente a cobrança interna e não dá sequência, você acaba deixando de recuperar parte dos débitos que ficaram em aberto. Então, caso haja a aplicação ou que haja a cobrança, dentro da cobrança interna, externa e judicial, aí sim você vai ter uma eficácia de 95%. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Aqui a gente fez uma medição e sempre procura melhorar as práticas para aumentar essa eficácia. Bom, vamos lá, que o nosso tempo está correndo, voando. Bom, tipo de ações propostas. Nós temos 3 ações básicas, né? Não sei, se tiver doutores aí participando também do evento, vão verificar que a ação de cobrança, antiga ação ordinária, temos a ação de execução, essa é mais rápida, porque é como se estivesse fazendo a cobrança de um título executivo extrajudicial, tipo um cheque, uma nota promissória, o próprio contrato de confissão de dívida, quando ele é assinado, né? Ou, eventualmente, o próprio contrato de prestação de serviços, caso seja aceito pelo cartório local o protesto desse contrato. E, por último, a clássica ação monitória, que a ação monitória é quando existe a falta de alguns documentos. A gente pode conseguir, sem ter todos esses documentos, mesmo assim, ajuizar a ação de cobrança. Então, essas seriam as 3 ações possíveis. Aí nós temos, aqui a doutora vai começar a entrar para falar um pouquinho com a gente sobre a petição inicial, o andamento. Então, a gente entra no site do TJ, tem que ser feita a petição inicial, entrar no site. Bom, eu vou deixar a doutora falar um pouquinho mais sobre essa parte operacional, processual. Ok? Bom, vamos lá. Atualmente, o peticionamento está muito rápido e prático, né? Hoje nós estamos com a distribuição digital, quer dizer, nós temos todo esse passo a passo nesse documento que foi enviado para vocês por e-mail. Pode mostrar. Né? Isso. Esse foi o documento que nós mandamos, vocês devem ter recebido por e-mail, e que a gente coloca passo a passo, e havendo qualquer dúvida, depois a gente pode esclarecer. E redução de custo, né? Fim do processo físico, temos poucos processos físicos atualmente, a maior parte deles é o digital, muito prático, você peticiona a qualquer hora, e muito rápido. Tá? Pode. A citação do devedor, né? A citação é uma fase muito importante, onde se constitui a lide, né? Por isso que nós temos que citar o devedor, né? Olha, não consegui citar, o primeiro endereço restou negativa, a citação. Ok, vamos para o Infojude, né? Que é a Receita Federal. Vamos fazer a busca de endereço através do Infojude. E, atualmente, através das redes sociais, né? Citamos aqui o Google, o Face, o Instagram, né? Para, caso seja necessário, a citação por edital, aí sim já